Então vamos lá, Romanos capítulo 8, no versículo 4. Diz assim o texto, ó. Fala assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmãos? Olha só. Essa palavra aqui que eu vou lendo aqui, irmãos, ainda vamos meditando aqui, versículo por versículo. Nós já lemos antes aqui, né? Então depois nós vamos meditando versículos a versículo aqui. Olha só, o primeiro versículo que nós lemos aqui está falando que não é para nós andarmos, se nós andarmos na carne fazendo as nossas vontades, isso não vai ser bom para nós. Veja bem, aqui fala que é para nós andar no Espírito. Né? Se andarmos segundo a carne, não é para andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui a direção que Deus está nos dando aqui nessa noite, irmãos, é muito interessante isso aqui, por quê? Porque o que significa nós andarmos na carne e andar no Espírito? O que significa isso? Quando andamos na carne, nós fazemos as nossas vontades, os nossos desejos, e não agimos segundo o querer e o propósito de Deus. Então a nossa carne, ela está lá no livro de Gálatas, ela tem a tendência a se inclinar para as coisas ruins. Mas a Bíblia fala que nós temos a capacidade de ter domínio próprio. Se nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos ter o domínio próprio. Deus vai nos dar uma direção, vai nos dominar o nosso ser, para que, através do Espírito Santo, para que possamos fazer aquilo que agrada a Ele e não aquilo que realmente vai agradar a nós mesmos. Irmãos, no versículo... Então, o que quer dizer essa palavra aqui, irmãos? Que nós temos que o quê? Que nos envolver com Deus todos os dias. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Se nós nos empenhar e buscar a Deus, nós estamos se inclinando para as coisas espirituais. Irmãos, um culto como esse aqui, nós vamos sair daqui bem hoje. Nós vamos orar daqui a pouco, nós vamos sair daqui bem, com paz no coração, vamos sair daqui tranquilo. Porque o Espírito de Deus está aqui, não foi o que nós cantamos ali? E é o Espírito de Deus que vai agir no nosso ser, vai fazer com que nós tenhamos bem desse ambiente. Agora, é importante nós nos mantermos bem durante a semana. E o que eu tenho que fazer para me manter bem com essa presença de Deus? Buscando a presença dEle. Se nós sairmos, vamos sair daqui da reunião bem, né? Tranquilo, na paz, né? Então, o que nós temos que fazer? Devemos manter essa presença. E para manter essa presença, nós temos que amanhã de manhã, quando acordar, dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração. Ter comunhão com Deus. Você vai atrair essa presença. Amém? Porque, olha só, quando você se dispõe a vir num culto como esse, você agiu no Espírito. A tua carne não queria estar aqui, queria estar lá assistindo televisão, sei lá onde, né? A nossa carne não queria estar aqui hoje, né? Mas você veio e você agiu no Espírito, por isso que vem a presença de Deus sobre você. Se você orar lá de manhã, né? A primeira coisa que nós fizemos de manhã, se nós buscarmos a Deus e orarmos, tirarmos um tempo para orar, essa presença de Deus vai permanecer em nós durante essa semana. Amém, irmãos? Então, tudo que nós precisamos para manter a presença de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, é ter comunhão todo dia com Ele. Isso vai fazer a diferença na tua vida. Amém, irmãos? Então, é isso que você precisa, é isso que eu preciso. Então, veja bem, mas eu trabalho na fábrica, eu trabalho na empresa. Acorda uns 20 minutinhos mais cedo, né, e tira um tempo ali para orar. Você vai ver que o teu dia vai ser diferente, porque essa presença de Deus vai permanecer dentro de você. Amém? Então, quem que pode fazer com que essa paz interior venha estar na nossa vida dia a dia? É eu e você. Então, se você e eu decidirmos, depois nós vamos ler mais embaixo ali, que nós temos o quê? Que nos posicionar para isso. Irmãos, eu tenho orado de madrugada aqui toda noite, né? E a carne, ela nunca quer orar, ela quer dormir, ela quer descanso, né? Mas quando nós nos posicionamos em buscar a Deus, Deus dá graça para nós orar. Amém? Então a nossa carne, ela é bardosa. E essa guerra é real. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, com esse corpo pecaminoso,
essa guerra vai ser constante. Agora, quando nós vencermos nossos desejos, nossas vontades, nós vamos atrair muito a presença de Deus sobre a nossa vida e muitas coisas grandes Deus vai fazer em nós, porque a presença de Deus vai estar em nós. O poder de Deus vai estar em mim, vai estar em ti. Amém, irmãos? Olha só, vou seguir aqui então. No versículo 5 diz assim, ó, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém, irmãos? Olha só essa passagem aqui, irmãos. Esse texto que nós lemos aqui. Está falando o quê? Está falando sobre posicionamento. Não se posicionar. Se você se posicionar em buscar algo que é só para a tua carne, para as tuas emoções, né? Você vai estar agindo não de acordo com o querer de Deus. Mas se você se posiciona a buscar a presença de Deus, quando fala em se inclinar, né? Você se inclina para buscar as coisas de Deus, essa presença vai estar no teu ser a cada dia. Nós conseguimos atrair essa presença nessa comunhão todo dia. É um alimento, irmãos. Todo dia nós se alimentamos. Por exemplo, hoje eu estou jejuando, tem a reunião aqui, eu faço jejum. Mas daqui a pouco mais, depois da reunião, eu vou me alimentar, porque a minha carne, meu corpo físico, ele precisa de alimento, né? Agora, muito mais que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma, o nosso espírito, ele precisa ser alimentado todo dia. Deus, ele chamou, ele fez o homem para ter comunhão com ele diária. E às vezes a gente não faz isso. E quem é que sai prejudicado nessa história toda? É eu e você que deixemos de desfrutar dessa presença de Deus na nossa vida. Então você pode desfrutar da presença de Deus todos os dias, né? Quando você se posiciona. Então aqui fala, aquele que se inclina, né? Aquele que se posiciona, porque os que se inclina para a carne cogita das coisas da carne, das coisas naturais. Mas aquele que se volta a buscar a Deus, ele está querendo as coisas espirituais. E quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, e nós oramos e buscamos e lemos a palavra, a presença de Deus vai inundar o nosso ser. Amém, Jesus? Então, veja bem, no versículo, nós paramos no 5, né? Olha só o resultado desse posicionamento, irmãos. Olha só. Porque o pendor da carne dá para a morte. Quando fala em morte aqui, irmãos, para nós entender bem aqui. Porque às vezes as pessoas têm que ter o discernimento espiritual. Quando a Bíblia fala que aqueles que se inclinam para a carne, essa inclinação vai levar o homem para onde? Para a morte, mas para a morte espiritual. Morte física não, morte espiritual. Ela vai ficar separada de Deus, ela não vai ter contato com Deus, porque ela está no natural. Quer ver? Aqui quando fala assim, ó, no versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Esse é o resultado de quem se posiciona a buscar Deus. Deus vai dar vida e paz. É o que está escrito aqui. Ó. Os que se inclinam para as coisas espirituais vão ter vida e paz. Então essa vida e paz que fala a palavra aqui depende de nós nos posicionarmos a cada dia. Aí você vai desfrutar do que está escrito aqui. Eu vou desfrutar do que está escrito aqui. Amém? Então, eu estava lendo ali, irmãos, uma passagem do livro de Apocalipse, numa carta, nas cartas ali às igrejas, na igreja de Laodiceia, havia pessoas ali que, na verdade, elas não se posicionavam, elas não eram quente e nem fria, elas eram morna. Então elas conheciam a palavra, sabiam que tinham que buscar Deus e não o faziam. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Então, por que veio essa palavra para nós, irmãos? Olha só, a palavra de Deus ela vem para nos ajudar. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Deus quer que você cresça espiritualmente. Ele quer que eu cresça espiritualmente. Então aqui está mostrando para nós, para que haja esse crescimento espiritual, tem que haver essa busca, né? Tem que haver essa sujeição a Deus. Então o resultado daquele que se posiciona a buscar Deus
está escrito aqui. Vai ter vida e paz. Tudo que nós precisamos é isso. Eu falei para vocês ali dessa carta de Apocalipse, ali, às igrejas. Tem um texto ali, irmãos, que fala assim, que quando ele enviou essa carta para essa igreja lá, fala que essa igreja era muito rica. Vamos abrir lá, irmãos? Lá em Apocalipse, vamos lá. Quer ver? Depois deixa marcado aí que nós vamos voltar para ali de novo. Apocalipse, deixa eu achar aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. 3. Amém, irmãos? Diz o texto assim, então, ó. Fala assim, ó. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha isso aqui, irmãos. O que Deus está falando nessa palavra aqui? Sem a presença de Deus em nós não somos nada. É isso que quer dizer esse texto aqui. É isso que quer dizer esse texto. O camarada ele estava bem, né? Segundo ele estava bem, né? Mas naturalmente, espiritualmente ele estava zero. Olha aqui que Deus falou aqui, ó, no finalzinho, ó. Onde é que está aqui? Acho que atirei aqui. Vou voltar lá. Apocalipse 3. Olha só o que Deus falou aqui, ó. Pois dissesse, eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí Deus falou, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Amém, irmãos? Então, o que esse texto está mostrando para nós, irmãos? Todos nós, grande, pequeno, rico ou pobre, precisam do quê? Da presença de Deus. A presença de Deus tem vida e paz. Não é o que nós lemos lá? Quando nós nos posicionamos para buscar Deus, vai vir essa vida de Deus em nós. Vai vir a paz de Deus no nosso interior, na nossa vida. Amém, irmãos? Essa palavra aqui que Deus está falando para nós é um incentivo, não é para julgar ninguém, mas é um incentivo para você buscar Ele. Talvez você está meio devagar lá, busca. E, irmãos, orar todo mundo sabe. Falar com Deus, você fala com todo mundo, fala com Deus. Orar é falar com Deus. Amém? A gente conta, as nossas queixas para as pessoas, e às vezes é bom até, quando a gente comentar com pessoas da fé para orar pela gente. E às vezes a gente não expõe diante de Deus os nossos desafios, as nossas dificuldades. Amém, irmãos? Então, aqui fala que essa busca de Deus, ela vai realmente atrair a presença de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu estava lendo ali em 1 Pedro, fala que Jesus teve que sujeitar a carne dele também. Jesus não foi de barbado, ele também sujeitou a carne. Vocês viram lá, o que vocês acham uma pessoa orando e jejuando 40 dias, sem se alimentar? Então Jesus realmente sujeitou a carne dele às coisas espirituais. E nós precisamos nos sujeitar cada dia à nossa carne. Jesus, quantas passagens tem ali na Bíblia, irmãos? Mostra Jesus indo no monte orar sozinho. Então Jesus, ele se esforçava, ele não deixava levar pelas coisas naturais. Ele entendia que ele tinha que estar na presença de Deus. E assim somos nós. Na verdade, Jesus deu exemplo para nós como nós devemos agir aqui. Amém, irmãos? Então veja bem, para que nós venhamos ser pessoas que agradam a Deus, é importante
nós buscarmos Ele. E nós buscando Ele, nós vamos desfrutar de algo que nós nunca desfrutamos antes. Porque Deus, o Espírito dele é uma fonte, ele diz ali, irmãos, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Olha que promessa. Mas aquele que crê em mim, segundo o quê? Segundo as Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz a palavra. Então, se nós cremos no Senhor Jesus, como está escrito aqui, do nosso interior vai fluir rios de água viva. E uma das palavras que se nós colocar em prática, vai fluir esse rio de água viva é essa aqui. Priorizar as coisas espirituais. Amém, irmãos? Olha só, no versículo 7. Fala assim, ó. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pronto, está aqui, ó. Então, aquele que se volta para as coisas naturais e deixa Deus de lado, não está agradando a Deus. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui hoje, nessa reunião aqui, vale para você, vale para mim. Sempre, antes de nós virmos ministrar uma palavra aqui, irmão, Deus fala com nós. Deus fala com nós. Então, veja bem, essa noite, o que Deus está falando para mim e para você aqui? Que Ele quer tomar o nosso ser todos os dias, Ele quer fazer parte da nossa vida diária. Ele quer fazer parte da vida diária. Amém, irmãos? Mais que nós vir num culto como esse, muito mais. Muito mais que nós vir no culto. Aqui no culto vem 1 hora. Se tu orar todo dia meia hora, no final da semana vai dar. Né? Quanto tempo vai dar lá? Vai dar 2 horas e meia, 3 horas no sábado? É muito mais, e a presença de Deus vai vir sobre a tua vida. Então é muito mais do que se nós virmos aqui num culto como esse. Como eu falei para você, nós vamos sair daqui bem. Porque o Senhor Jesus está no nosso meio, irmãos, está escrito. O Senhor Jesus está no nosso meio. Então, se Ele está no nosso meio, algo vai ter que acontecer, porque Ele está aqui, e Ele é poderoso. Amém, irmãos? Então, algo vai acontecer. Mas o que acontece? Eu tenho uma amiga que, às vezes, ela comenta comigo, ela vai lá na igreja, lá em Santo Antônio, ela fala assim, pena que o culto dura muito pouco, dá vontade de ficar lá na igreja, porque é uma coisa boa lá dentro da igreja, ela fala para mim. Né? Então, é essa coisa boa que eu estou falando para você, que você pode sair daqui com essa coisa boa, que é a presença de Deus, e chegar lá em casa, né, durante essa semana e manter essa presença de Deus orando, buscando a presença dele. Nós podemos manter isso, nossa. Amém, irmãos? Eu estou pregando aqui amanhã de manhã, se eu me acordar de manhã, não precisa ser muito cedo, mas enfim, se eu acordar amanhã de manhã e dobrar os meus joelhos e orar, eu vou estar atraindo a presença de Deus. Amém? Inclusive nós temos jejum aqui amanhã, né? Amém? Uma oportunidade para que nós, né, viemos atrair mais a presença de Deus amanhã aqui. Amém? Olha só, irmãos, então eu vou deixar essa palavra aqui. Olha só, uma palavra muito simples. Simples. Mas Deus, na verdade, as coisas de Deus são simples, para a gente poder entender. Né? Jesus era muito simples. Né? Jesus usava as coisas da época, aquela coisa simples. Lembra que ele usou uma passagem, ele falou assim, ó, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está pronto para o reino. Então ele usou o arado, né, uma coisa simples, para as pessoas da época entender. Então a palavra de Deus é muito simples. Então essa palavra que eu preguei é muito simples que eu preguei aqui. Mas ela colocando em prática, nós vamos desfrutar do que diz ali. O que diz ali? Que aquele que se inclina para as coisas espirituais vai ter vida e paz. Quem que não quer paz? Todo mundo. Quem que não precisa de paz? Todo mundo. Amém, irmãos? Então, hoje eu vou deixar aqui essa palavra para você. Cremos aí que Deus falou no teu coração, como Ele falou no meu, né? E, como eu sempre falo, irmãos, a palavra vem para nós colocar ela em prática. Senão não resolve nada, nós ouvir e não colocar em prática. Foi Jesus que falou. Lembra que uma vez eu preguei aqui, irmãos? Jesus falou assim, é possível alguém ser feliz nessa terra? Claro que é. É possível alguém ser feliz? É difícil nessa terra, mas é possível ser feliz. Jesus falou. O que Jesus disse? Alguém falou para Jesus assim, bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que te amamentou e que te deu a luz. Jesus falou, não, senhor. Feliz é toda aquela pessoa que ouve a minha palavra e pratica. Essa pessoa vai ser feliz. Foi Jesus que falou. Amém, irmãos?
Então é possível ser feliz? Claro que é, se eu aplicar a palavra de Deus. É possível manter a presença de Deus na minha vida? É, só buscar Ele. Amém, irmãos? E Deus dirige a nossa vida, irmãos. Ontem de manhã eu fui a Porto Alegre, me acordei 1 hora antes para me orar, para me buscar a Deus. Porque eu entendia que eu precisava de Deus aquele dia ainda mais na minha vida. E o dia foi uma benção. Por quê? Porque a presença de Deus veio sobre a minha vida quando eu clamei a Ele de manhã. A presença de Deus veio sobre a tua vida quando você clama lá na tua casa. Amém? É aquela palavra que diz, irmãos, enchei-vos do Espírito. Então, quanto mais você buscar Deus, mais você vai ser cheio da presença de Deus. Amém? Então, nós vamos fazer uma oração aqui. Não, pega o óleozinho lá em casa, por favor. Nós queremos ungir com óleo aqui, irmãos, hoje. Tem um vidrinho de óleo, deixei lá na minha casa, mas vai pegar lá. Nós vamos fazer essa unção com óleo aqui, vamos orar aqui, vamos clamar a Deus. Mas uma das coisas, irmãos, que eu quero clamar, que eu estava orando ali à tarde, é para que a presença de Deus venha sobre você. Amém. Para que o Espírito Santo venha te fortalecer aqui nessa noite. Amém? Porque não é possível nós estar na presença de Deus, né, e retornar para a nossa casa da mesma forma que nós entramos. Né? Nós estamos na casa daquele que criou o céu e a terra. Não é pouca coisa, não. Deus criou todas as coisas. Né? E esse Deus, ele está aqui representado pelo Espírito Santo e pelo Senhor Jesus. Amém? Então o Senhor Jesus está no nosso meio, é o que diz a palavra. Então depois que nós ungirmos com óleo, nós vamos fazer uma oração aqui. Nós cremos que Deus vai abençoar a tua vida, que vai manifestar o poder dele. Amém? Amanhã de manhã, irmãos, nós temos aqui um jejum das 8 às 10 horas da manhã, 2 horas de jejum. Né? Vem estar conosco aí. Nós sempre fizemos uma oração aqui, cantamos uns cânticos aqui. E você vai ver que você vai ser abençoado, vai ser fortalecido por Deus. Amém? Então, amanhã é uma oportunidade para nós nos posicionar e buscar Deus. Amém? Tem uma porta aberta aí para você vir buscar Deus aí. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui ao vivo, né, pelo Facebook. Um pouquinho nós vamos fazer aqui a oração da fé e cremos aí que Deus vai abençoar as pessoas que estão nos assistindo. As pessoas que vão assistir esse vídeo mais tarde, Deus vai abençoar também. Amém? Então, se nós andarmos, irmãos, alinhados com Deus, nós vamos ser mais que vencedores nessa terra. Amém? Então, nós vamos... A marcha terminando ali, nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração aqui. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, todos os cultos aqui, nós fizemos uma oração junto com os irmãos, não é assim? Eu faço oração, você repete a oração comigo, pedindo perdão dos teus pecados, dos teus erros. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da misericórdia de Deus a cada dia. Amém? Então, não tem ninguém santo aqui, o único santo foi Jesus. Amém? Todos nós precisamos ser lavados com o sangue dele, todo dia. Irmãos, hoje eu não vou repetir essa oração com você, você vai fazer a tua oração aí. Você vai falar com Jesus aí, ó Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me perdoe disso, daquilo, daquele outro, me perdoa, me lava com o teu sangue. Tira tudo aquilo que tem prendido a minha vida, me perdoa e me purifica, amém? Então você vai fazer essa oração aí, você vai falar com Jesus aí e eu vou fazer a oração aqui. Essa pessoa que nos assiste da mesma forma, amém? Então você pode fechar os teus olhos, falar com Jesus, não precisa você falar alto para o mundo ouvir, é você e Jesus, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos todos aqui, Pai, na Tua presença. O Senhor falou, meu Pai, que quando alguém confessa os seus pecados, quando alguém confessa os seus erros, o Senhor, Deus, é justo, o Senhor é fiel para perdoar aquela pessoa que vem a Ti e pede perdão.
Essa pessoa está fazendo a sua oração, meu Pai. Não sei o que ela fez ou deixou de fazer, também não me interessa. Mas eu sei que para o Senhor, se ela confessar, o Senhor vai fazer ela livre aqui nessa noite. Creio que o Senhor vai fazer ela livre de toda amarra, de toda atadura, meu Pai, aqui nessa noite. Ela veio aqui buscar a Tua presença, como nós falamos, Pai. Ela agiu no sentido espiritual, quando ela se dispôs a vir aqui buscar a Tua presença. Ela abriu mão, Pai, de fazer muitas coisas em casa, assistir uma televisão, sair, para estar aqui na Tua presença. Então aqui ela agiu no Espírito nessa noite, meu Pai. É uma noite para o Senhor manifestar, Deus, a Tua glória. Uma noite, meu Pai, para o Senhor manifestar o Teu poder. Uma noite para essa pessoa sair daqui, Pai, livre, Senhor, de toda amarra, de toda atadura, de toda opressão, de toda acusação. Tudo que nós te pedimos nessa noite, Pai, é que o Teu poder cresça ainda mais nesse ambiente. Que a Tua presença cresça sobre essa pessoa nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu estou unindo agora, Pai, a minha fé com a fé dessa pessoa que fez a oração e se arrependeu dos seus erros. Todos vocês, espíritos acusadores diante de Deus, essa pessoa rejeitou vocês aqui nessa noite. Ela pediu perdão para o Senhor Jesus, essa pessoa que nos assiste também. Então vocês são todos amarrados, espíritos acusadores. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que você solte essa pessoa agora. Sai, sai, sai. Vão embora todo espírito acusador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, faz essa pessoa livre aqui nessa noite, Pai. Livre de toda amarra, de toda atadura, Senhor. Que a Tua palavra venha se cumprir na vida dela aqui, Senhor. Na minha vida também. Que quando nós confessamos os nossos erros, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar. Então, meu Pai, que todos venham ser livres aqui nessa noite. Livres, totalmente livres. E a Tua presença cresça, Deus, sobre essa pessoa. Tua presença cresça aqui nesse ambiente. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós compramos a briga dessa pessoa. E nós não aceitamos esse peso, essa opressão que tem vindo sobre a vida dela. Eu compro a briga dela, eu amarro você, espírito opressor, do maior ao menor, do alto da cabeça até os pés, vocês são amarrados aqui. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, sai, vão embora do caminho dessa pessoa agora, saiam fora agora. Meu Pai, queima todo o mal que queira resistir na vida dessa pessoa. Queima, Senhor, 70 vezes 7. É fogo e fogo sobre esses espíritos que queiram resistir. Nós queremos ver essa pessoa livre, Pai, aqui nessa noite. Totalmente livre, Senhor. Todo aquele mal-estar na alma, toda aquela ansiedade, aquela inquietude que há na alma dessa pessoa, meu Pai. Tudo aquilo que tem atrapalhado a vida dela, que está na alma dela, é amarrado agora. Todos vocês, demônios, que trazem a inquietude, que trazem a ansiedade, que trazem o nervosismo, o mal-estar, vocês são amarrados agora, arrancados da alma dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Sai, vão embora da alma dela. Sai, soltem a alma dessa pessoa agora. Faz a alma dela livre aqui, meu Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Todos os demônios, Pai, que têm sido pagos, que têm sido invocados, todo o trabalho que foi feito, meu Pai, de destruição contra a vida dessa pessoa, contra a vida financeira, contra a saúde, contra a vida espiritual. Eu amarro vocês, demônios, eu desfaço todo o encantamento. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida. Sai, sai, vão embora agora, saiam daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, demônios, que têm trazido a insônia, o pesadelo, aquela opressão na madrugada, em nome de Jesus Cristo, vocês são amarrados, são queimados agora, eu ordeno. Sai. Vão embora.
sai, soltem a alma dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saiam daí agora, com toda a perturbação na madrugada. Meu Pai, onde há uma enfermidade, nós clamamos pelo Teu socorro aqui. Clamamos para que o Senhor, Deus, venha manifestar a Tua glória nessa noite aqui. O Senhor está aqui, Senhor Jesus, passa de vida em vida. Arranca, Senhor Jesus, todos esses espíritos de enfermidades, tanto no corpo físico, como na alma que resistiu até aqui. Arranca todo o mal da alma e do corpo físico. Faz essa pessoa livre, Senhor Jesus. O Senhor está aqui, vai passando de pessoa em pessoa e vai tirando tudo aquilo que atrapalha a vida dela. Faz ela livre aqui nessa noite, meu Senhor. E nós clamamos aqui, Pai, para que Tua presença, Senhor, a Tua presença, ela venha ser grande sobre essa pessoa aqui nessa noite. Que ela venha sair daqui bem nessa noite, Pai. Que ela venha sair cheio da Tua presença, da Tua paz. Como pregamos, Pai, que o Senhor venha dar força para cada irmã, para cada irmão que está aqui, meu Pai, para estar Te buscando nessa nova semana. Para que essa presença venha sobre ela dia após dia da vida dela dessa semana. Que a Tua graça, o Teu Espírito Santo venha ser com todos aqui, Pai. Quando essa pessoa orar lá na casa dela, meu Pai, que a Tua presença venha a ser atraída, o Teu poder venha a ser grande sobre ela. Que essa pessoa venha ter uma semana como nunca antes, meu Pai. Abençoa lá na casa dela os familiares, resgata os familiares de todos, Pai, que estão aqui, Senhor, que ainda não são salvos, e abençoa todos os familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos.